Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Programa Madrugada com Deus, dando início neste domingo. Hoje é domingo, um domingo especial, não é? Sabe por que o domingo é especial? Porque a nossa mãe é uma alma especial, não é? É um ser especial. Toda mãe, ela mostra que ela é diferenciada por quê? Porque ela não mede esforços para fazer qualquer coisa em proteção do seu filho amado. Então hoje é um dia especial porque é o Dia das Mães, o Dia das Mães. E o programa Madrugada com Deus não podia passar em branco, né? Não podemos deixar de falar desse dia tão especial, que é o Dia das Mães. Olha só, todos nós já ouvimos falar em anjo da guarda. Sabe aquele espírito que está sempre a nos proteger? Quando as criancinhas elas estão aprontando, sabe? Fazendo travessuras, ou aprontando mesmo. Se não fosse esse anjo guardião, as crianças não se tornariam adultos como hoje nós somos. Não é? Porque o anjo guardião, ele está sempre protegendo as crianças, evitando que elas venham a se machucar, evitando que elas venham a desencarnar, pelo amor que estes anjos têm aos seus pequeninos. Estou falando de quem? De você, mãe. A mãe, mesmo estando na dificuldade, ela esquece tudo quando o filho está passando por um problema. Ela esquece tudo, até mesmo um mal que é imenso. Mas quando ela vê que o filho dela precisa, ela se supera. Isso se chama amor. É por isso que o amor da mãe, ele é sim uma referência para que entendamos o amor de Deus para conosco. Aquele amor que não cobra por amar. Não cobra pelas noites sem dormir. Não cobra pelo sacrifício que faz, que o nome nem condiz, pois faz com tanto amor que não vê as dificuldades. Olha, você, mãe, tenha certeza. Se tem alguém que pode mostrar um pouco do amor de Deus para com todos nós, humanidade, ou para com a humanidade, é você. Agradecemos de coração. Eu me faço aqui o porta-voz de todos os filhos. Prepotência, né? Mas eu me faço aqui um porta-voz para agradecer a você, mãe, todo o carinho e dedicação aos seus filhos, que são filhos de Deus, confiado a essa alma bendita, que é você. Feliz Dias das Mães, tá bom? Agradeço a vocês por serem mãe. Bom, o programa Madrugada com Deus é especial neste dia. E nós vamos trazer aqui a vocês a palavra do dirigente Gilberto Rissato, que ontem, olha bem, ontem foi um dia especial, um dia em que a espiritualidade preparou os corações para que as mães desencarnadas e os filhos também pudessem vir nos visitar, nós os encarnados. Então, foi um momento de muita emoção, onde os espíritos se fizeram presentes para usar dessa ferramenta chamada mediunidade e transmitir aos corações
os corações que estavam cheios de saudade, essa informação de que a mãe que o pôs no mundo viria visitá-lo neste sábado. Então preste atenção às palavras do nosso amigo Gilberto Rissato e depois aqui nós voltamos. Tudo é possível àquele que crê, mas tudo basta você acreditar, não falar que acredita, mas você acreditar. Tudo é possível àquele que crê, né? E nós trabalhamos aqui no Templo Espiritual Maria Santíssima porque realmente nós acreditamos nessa manifestação dos Espíritos, né? Semelhante ao que foi lá o Pentecostes, onde os médiuns naquele tempo, né, incorporaram, deram passagem, né, aqueles Espíritos para falar na língua com que aquelas pessoas estavam ali, precisavam ouvir. E Jesus diz, né, tendes fé do tamanho de um grão de mostarda, não é? E diz a esse monte de problemas, sai daqui, lança-te ao mar, que ele obedecerá. Então eu sempre digo a vocês, acreditem sempre nas palavras de Jesus. Sempre. Mesmo que a vida de vocês estejam em meio a uma tormenta pessoal. Mesmo que esteja um dilúvio de fogo. Mesmo que você esteja sendo atacado violentamente pelas trevas. É importantíssimo que você utilize-se do conhecimento que você tem, né, Juliane? Utilize o conhecimento que você tem para você se defender desses ataques. A treva, gente, a treva não tem piedade. A treva não tem dó. A treva não quer nem saber se você vai se separar do seu marido, vai se separar da sua mulher, se você vai fazer algo mal para o seu filho, se você pode perder o seu emprego. A treva não quer nem saber disso, ela quer mais, sabe, te dar razão em todas as coisas erradas que você esteja aí sentindo ou pensando, o que vai querer te provocar revolta. A treva faz isso. As sombras fazem isso. Quando a gente sabe, quando a gente estuda o Evangelho do Cristo, quando nós colocamos em prática, quando nós aplicamos em nós, o que Jesus nos ensinou, nós vamos aprender a nos defender. Aí nós nunca entraremos nesse clima de trevas. E nós vamos fazer como Jesus fez, diante daquilo que Pilatos queria fazer. Pilatos queria acabar com a tranquilidade de Jesus, queria provocar Jesus, queria provocar discussão, queria humilhar Jesus. E quantas vezes nós não nos deparamos com tais situações? Todos nós nos deparamos com situações assim todos os dias. Principalmente quando você quer resolver algum problema pessoal, parece que o mundo cai na sua cabeça. Parece que tudo aquilo que você acredita desmorona. Parece que está todo mundo contra você. Jesus, sendo sábio que é, há 2000 anos ele nos deu todas as dicas, todas as orientações para que a gente saia desse mundo de trevas e adentre a esse mundo de paz, de conhecimento que o Cristo nos ensinou. Oração e vigilância. Então, sempre quando você tem que tomar alguma decisão, sempre quando você tem que fazer alguma coisa, faça sempre uma prece antes.
Não se distraia por nada, né? Quando eu falo para vocês sobre a vela da intuição, é para que vocês não fiquem distraídos em nenhum instante da sua vida. Né, Cristiane Orlindo? Não se distraia. A distração é que nos leva ao erro. E a distração que você pode colocar o seu trabalho a perder. Na distração você pode assinar alguma coisa errada. Na distração você pode sofrer um acidente. A nossa distração é que faz com que nós cometamos erros. Então, nós temos que estar sempre focados. Nós estamos passando por um período de provas e expiação. Nós estamos sendo provocados de todos os meios e modos. Então a gente não pode, de forma alguma, cair nas ciladas. Mesmo que seja para alguma causa boa, porque as causas boas, elas defendem por si só. Você não precisa querer provar para as pessoas, por exemplo, que o evangelho é a coisa mais certa do mundo. Ele já é certo. Mas nem todos conseguem entender, nem todos conseguem interpretar dentro da ótica do Cristo, dentro da visão dos espíritos. E como os espíritos, eles são exatamente como nós. Eu leio aqui um versículo da Bíblia, eu entendo de um jeito, o Júlio leu o versículo, ele vai entender de outro jeito. Mas se ele absorver os ensinamentos e ele praticar, é o que Jesus quer. Se eu absorver os ensinamentos e eu praticar, é o que Jesus quer. E não discutir interpretações das coisas boas. Lembrem-se, nós somos provocados todo santo dia. Nós sofremos enfrentamentos todo santo dia. E tudo que nós estamos vivendo parece que, sabe, às vezes parece que é tudo contra nós. Tudo contra nós, não é? Né? O Espírito da Verdade, quando falou com Kardec, da mesma forma como falou na Bíblia Sagrada, como falou no Apocalipse, né? São as palavras do Cristo, sim. O Espírito da Verdade é um Espírito intermediador entre o Cristo e nós. Entre o Cristo e nós. Sabe, nas esferas espirituais, gente, a verdade prevalece. Sabe, existem muitas dimensões, né? E dentro dessas dimensões, o grau de conhecimento dessas dimensões. Aqui nessas regiões do umbral, as cidades próximas aqui, é onde ficam os espíritos tentando entender os erros que cometeu para se preparar para reencarnar e dentro dessas reencarnações, né, o espírito alcançar esferas mais superiores. E conforme a evolução do espírito, veja, nas cidades onde os espíritos já passaram por essas questões, sabe, do bem e do mal, a verdade prevalece. Então, Jesus, né, Maria Santíssima, Dr. Bezerra de Menezes, esses espíritos mais evoluídos, eles passam para os governadores dessas cidades as determinações de como se deve ajudar aqueles seres que estão evoluindo a evoluírem mais. E quando o governador fala, lá no mundo espiritual, não existe aquela coisa, sabe? Eu duvido que o Cristo está falando isso. Eu duvido que foi Jesus. Eu duvido que foi Maria Santíssima. Eu duvido que foi Bezerra de Menezes. Não existe. Porque a verdade dos fatos, ela se estabelece por si só. Às vezes as pessoas, por exemplo, entram nas lives, por exemplo, para querer discutir Bíblia. Aí eu pergunto, em qual momento, né? Em qual momento, quando a Bíblia foi escrita, está escrito assim, ó, livro para discussão. Discutam a Bíblia. E na verdade está lá, né? Quem lê, entenda. Não se desentenda. Quem lê, entenda. E nós, veja só,
Você pode estar na mesma sala de aula, receber aula do mesmo professor, mas cada um dos alunos vai entender do jeito que ele consegue entender. Essa, gente, foi a lição, né, que eu recebi essa semana para mim, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Né, seu Rodrigo? Nós não estamos aqui para falar mal das pessoas. Cada um está onde precisa estar para cumprir a sua missão. Sabe? Então, sabe, se nós vamos buscar conhecimento espiritual, se nós conhecermos a lei universal da reencarnação e as leis que regem o universo, eu digo o seguinte, a lei do retorno. O que eu não quero para mim, eu não posso fazer para os outros. Eu não posso fazer para os outros. Eu não posso falar mal dos outros, porque senão vão falar mal de mim. Eu não aceito aqui que as pessoas falem mal de pastores, não aceito que as pessoas falem mal dos padres, nem das pessoas que erraram. Cada um mede os outros pela régua que tem. Nem sempre a nossa régua está com a verdade. Então sabe aquele negócio que Jesus fala, né? Quando todo mundo viu aquela mulher lá, né? E diziam que ela era adúltera, né? Ou seja, tinha cometido adultério, tinha, por exemplo, tinha se prostituído, né? Deus lá sabe por quê. Como que alguém pode, sabe, se colocar nessa situação? Eu acho que ninguém faz isso por prazer. Mesmo que a pessoa diga, eu gosto. Não, eu não acredito nisso. Alguém vai fazer isso. Então estava lá aquela mulher, né? E como naquele tempo, né, uma mulher adúltera, ela tinha que morrer apedrejada, Jesus se deparando com aquela cena, então lá os escribas, né, queriam pegar Jesus, né, de calças curtas, né? Se Jesus falasse qualquer coisa, ele ia contra as leis. Mas ali que Jesus fez, ele escreveu lá no chão, escreveu lá: aquele que não tem pecado algum, que atire a primeira pedra. Você sabe que eles foram lendo e foram saindo de fininhos. Sabe quem mais? Os primeiros a darem linha na pipa? Os mais velhos. Os mais velhos, né? Os mais velhos é que tinham mais pecados. E aqueles homens que estavam lá julgando aquela mulher, todos eles tinham se deitado com aquela mulher. Todos tinham procurado aquela mulher. Então, como Jesus estava lá na área, ensinando, a mulher resolveu parar. Né, Márcia Liz, né? Achou água em Ibirá, em Goiânia? Parabéns, que bom. Uma ótima água, viu? Então aqueles homens estavam acostumados com aquilo, sabe? De repente a mulher falou, não. Os homens ficaram, né? Deixavam as mulheres deles na casa deles e depois iam lá ter com ela, né, os prazeres da carne. Aquela mulher falou, não. Ficaram pé da vida. Se reuniram, né? Onde já se viu? Essa mulher agora não quer mais ter com a gente? Então, ela é adúltera. Então, vamos matar ela a pedrada. Vai que ela resolva abrir a boca. Vai que essa mulher resolva falar. E aí? Foi o que Jesus disse depois para ela. Agora vai e não tornes a errar. Então, pessoal, quando a gente conhece a lei da reencarnação, Jesus diz, né, seu Rodrigo? Faça aos outros o que quer que façam para a gente. Você sabe que muitas das vezes a nossa vida aqui, ela é boicotada. Nós sofremos muitos problemas por coisas que nós fizemos no passado. Então, o dia que Dom Carlos Ramírez falou para mim assim, olha, não complique a sua próxima encarnação.
A gente sempre pensa, né? Poxa, eu não quero mais reencarnar. Só que eu aprendi que todo mundo reencarna, tá com o pezinho lá na lama. Ou seja, tem alguma coisa para resolver. Tem algo errado que fez. Se não fez nessa, fez nas outras encarnações. Então eu sempre falo para as pessoas que não fale mal de ninguém, mas não entra nessa vibe não, né? Essa palavra agora, né? Não entra nessa, não se deixe influenciar por ninguém. E eu sempre falo, tome cuidado com as coisas que você interpreta, sabe por quê? Né, seu Mileno? A gente tem que tomar cuidado com as interpretações. Primeiro, as interpretações têm que ser aplicadas em nós, é para mim. Eu não posso ficar aqui simplesmente interpretando as coisas, achando que eu estou isento daquilo que eu estou falando. Eu sei que aquilo que eu falo está refletindo na vida de alguém. As pessoas estão pensando, as pessoas estão interpretando. Então a gente tem que tomar cuidado com as coisas que fala e tem que falar de acordo com o que envolve as leis de Deus. Primeiro, para não passar a mão na cabeça das pessoas que estão cometendo erros e falar assim, não, você é um coitadinho, Não, ninguém é coitado. Ninguém é coitado. Ninguém aqui é inocente. Nem as crianças que nascem são inocentes. As crianças que estão nascendo são espíritos velhíssimos que estão reencarnando para darem, como nós, exatamente como a gente, para darem continuidade, né? Então, senhor Rodrigo, sabe o que você tem que fazer? Veja só. Mas a gente não pode, senhor Rodrigo, deixar que aquilo que a gente lê influencie a gente. A gente não pode deixar. Né? Então saia do vinagre. Sabe? A gente sempre tem que observar as coisas pelos nossos próprios olhos e olhar todas as coisas com o olhar de Jesus. Foi isso que eu aprendi, né? Inclusive tem até uma página de Emmanuel, belíssima, que descreve, né, o olhar de Jesus, que até as pessoas acharam aqui, vou ler para vocês. É nessa condição que nós temos que nos encontrar. Por quê? Se eu conheço a lei do retorno, se eu falo mal de alguém, se eu contribuo para o mal de alguém, seja ele quem for, isso vai se voltar contra mim. Então, se eu puder contribuir para que as pessoas fiquem bem, eu vou contribuir. Por quê? Porque eu quero me sentir bem. Se eu puder ajudar as pessoas a se reerguerem, sabe do quê? Dos erros que cometeram. Sabe por quê? Jesus diz, né? Eu vim para os doentes, não para os sãos. Eu vim para aqueles que estão com problema. Eu vim ajudar quem tem problema. Aquele que não tem problema algum, esse já sabe o que tem que fazer. Por isso que Jesus falou, né? Gente, eu vim para os doentes, não para aquele que está curado. Eu vim procurar a ovelha desgarrada. Que aquela que está no rebanho, ela está segura. Então, sabe, gente, eu falo para vocês que às vezes acontecem algumas discussões aqui, né? Para a gente justamente olhar-se no espelho e falar, não, eu preciso me corrigir. Eu preciso me corrigir. A minha evolução só depende de mim. Se eu não utilizar-se desse conhecimento, sabe, para eu evoluir, eu não vou evoluir. Eu vou estar sempre reclamando lá, mas Jesus, foi o Júlio, Jesus, foi o Rafael, foi a Renata, foi o fulano, foi o Bolsonaro, foi o Lula, foi o Delfim Neto, foi o João Figueiredo, foi o Castelo Branco, foi foram eles. E o conhecimento que eu tenho? E o conhecimento que eu tenho? Aí eu vou culpar os outros, chega uma hora que eu vou falar assim, nossa, Gilberto, que topeira que você é, né? Acorda. Não são os outros, somos nós. A minha evolução só depende de mim. Então, se eu me espelhar no Cristo, e não nos homens que são iguais a mim,
Seja ele presidente da República, seja um senador, seja um deputado, seja um governador, seja aí um prefeito, seja um bilionário, seja a pessoa mais humilde, o mais pobre, seja o mais bonito, seja o mais feio, sabe? Eu não vou chegar a lugar algum, mas se eu me espelhar no exemplo que o Cristo deu, primeiro, eu não vou para a cruz. Não vou. Porque eu já sou crucificado todo dia, como você é crucificado todo dia, não é? Quantas pessoas não te julgam? Julgam pelas aparências sem conhecer você. Lascam o pau em você. Às vezes a gente não fica revoltada de tanto levar a bordoada? Hã? Às vezes você é provocado. Aí de repente um dia você se enche, né? Você pega aquele taco de beisebol, né? Vai, quer saber? Quer saber? Vou meter esse cacete na cabeça das pessoas, tô de saco cheio. Quantas vezes você não acordou assim? Aí eu falo, antes de você dar uma cacetada, né, na cabeça de alguém, né, Daisy, né? Eu fico triste ao ser provocado. Então, antes a gente dar uma cacetada na cabeça de alguém, eu tenho que, né, Lisele? Foi seu caso? É o meu caso, gente. Gente, sabe quando eu falo das coisas, eu falo de mim. Eu falo de mim. Gente, que às vezes a gente vê, né, quando se coloca as mensagens, né, quando o Dr. Bezerra de Menezes vem, ele coloca essas mensagens maravilhosas, né? Gente, mas já me xingaram de tanto nome, né, aqui no YouTube, né, às vezes no Face, né? Sabe, quando eu coloco esses comentários, vocês devem ter visto. Mas já me xingaram de nomes assim, eu falei, meu, aonde conseguiram encontrar tanta coisa assim para falar sem me conhecer? Aí você vai ouvir a mensagem, né? Eu falei, vamos ouvir a mensagem, né? Puxa, Gilberto, será que você assim falou alguma coisa que ofendeu alguém? Eu lembro quando o Dr. Bezerra de Menezes falou, né, que o Arcanjo Miguel estava à frente das mudanças que estavam acontecendo no Brasil e no mundo, né? Aí tem muita gente que veio aqui falando, nossa, ele tá falando do Moro, nossa, tá falando do Bolsonaro, nossa, isso aí é um político, não sei o quê. Eu falei, gente, pera. Ele falou de quem? Ele falou do Arcanjo Miguel, falou do Brasil, falou da missão espiritual do Brasil, está lá no livro Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, que foi escrito muito antes dessas pessoas que hoje estão aí no governo, e eu rezo para que os governantes acertem. Não quero que eles errem, não. Eu sempre falo para vocês, eu rezo todos os dias para que eles tomem decisões certas, porque se eles tomarem qualquer decisão errada, e eles têm o poder da pena, né? Sabe a pena? Eles têm o poder da caneta, eles escrevem leis, eles escrevem decretos. Então, se eu não mandar uma vibração boa para eles, para que eles escrevam leis boas, quem vai se ferrar somos nós. Se eu mando vibração ruim, por exemplo, se eu mando uma vibração ruim para um ladrão, um traficante, e eu só meto o pau e não faço nada para ajudar, ele vai continuar daquele jeito e vai piorar. A mesma coisa, tudo aquilo que a gente mete o pau. Então, tudo que a gente mete o pau nos outros, você fala, quer saber, que se dane. Já que eles estão metendo o pau em mim, eu vou fazer lei aqui que eu vou ferrar todo mundo. Então, eu quero que essas pessoas acertem, sejam eles quais forem. Sejam eles quais forem. Aqui é a vela do Arcanjo Miguel. Esse é azul escuro aqui, ó. É azul escuro com dourado. Viu, Fran? Nós que desenvolvemos essas velas. Nessa, a sua mãe, a dona Ana Maria Caldoncelli Vidal, desencarnou. Vamos rezar por ela, né? Tá bem. Gente, todo mundo está desencarnando agora, gente. Está sendo recebido pela falange de Maria Santíssima, gente. Olha só. De Maria Santíssima. Apenas se desligou do corpo. Então, olha, eu falo para as pessoas, não entrem em discussão por causa de política nem de religião.
O que você puder rezar para que essas pessoas acertem, faça isso. Se você não concorda com aquilo que está sendo feito, sabe o que você tem que fazer? Na hora do voto, normalmente se as pessoas querem se reeleger, na hora do voto você vai lá, escolha o melhor candidato, sempre. Escolha sempre o melhor candidato, sabe? Escolha sempre o melhor local para você ir. Ah, eu não gosto dos evangélicos. Ah, vai na igreja católica. Ah, eu não gosto dos católicos. Vai no evangélico. Né, senhor Rodrigo? Mas então, senhor, nós se juntarmos todos nós, né, senhor Rodrigo? A gente tem que rezar todo dia. Mas olha, há quanto tempo o Brasil está difícil, não é? Há quanto tempo que as coisas do Brasil estão difíceis, né? Como saber sobre o melhor candidato? Olha, vibração. Todo mundo tem uma história, né, Sandrinha? Todo mundo traz em si uma história. Siga a sua intuição. Faz uma prece, é o que eu faço. Sabe, todas as pessoas a quem eu vou votar, eu faço uma prece. Faço uma prece. Eu marco o nome daqueles que eu vou votar. E eu vou saber sobre eles. Se são estão querendo se reeleger, eu vou lá ver, né, o que essa pessoa fez. O que ele fez de bom. O que de fato, uma coisa é falar, outra coisa é comprovar. É assim que eu faço. É assim que eu faço. Tá? Mas olha, nós estamos falando aqui justamente sobre o quê? A partir do momento que a gente desenvolve a mediunidade, você passa a conhecer as pessoas como elas são. Gente, mediunidade, eu repito, vou sempre repetir para todos. Né, José Roberto? Eu sempre vou repetir para todos. Quem estuda mediunidade passa a conhecer melhor as pessoas. Vibração não engana. Sabe, você vê uma pessoa assim bonita, não sei o quê, mas você chega perto, então você olha assim e fala, não, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. É assim que você vai sabendo quem é que está com o bem, quem é que está com más intenções. Gente, olha, sabe, eu vou falar uma coisa para vocês? Nós já passamos por isso, sabe? Teve uma vez, né, que nós passamos por uma perseguição onde um mau jornalista ligou aqui, né, falando que queria ajudar a casa, que queria pagar um programa de rádio, né, foi do Rio de Janeiro. Falei, mas por que ele quer fazer isso, né? Nós agradecemos tudo, falamos assim, olha, vê você, já que você quer fazer, você é do meio, vê na rádio. Aí ele pegou e falou assim, né, mas quanto mais ou menos que é um programa? Olha, aqui a gente paga em média R$3.000 por mês. Ele insistiu querendo saber um valor, né? É, ele insistiu querendo saber um valor. E na época até quem falou foi o Eli Ferreira. Exato. Né, o Adriano? E foi querendo saber, falei, olha, nós não temos condições. Se você quiser, né? Se você quiser saber, é só fazer isso, mais ou menos isso. O que ele fez? Depois editou tudo aquilo e falou que a gente se ligava para as pessoas pedindo dinheiro, né? Nós fomos até lá na delegacia por causa disso. Falei assim, olha, é só puxar, é só a polícia tem como saber quem ligou para quem, entendeu? É só saber disso. Tanto que o delegado falou, não se preocupe, nós já fizemos isso. O delegado falou isso para mim, lá em Curitiba. Falou assim, falou para mim, falou, olha, nós já fizemos isso, nós sabemos que foi ele que ligou. E temos aqui a gravação. Tem a gravação. Pois é. Mas o que foi no ar, né? Na época foi no ar, né? Que a gente ficava ligando para as pessoas, né? Pedindo dinheiro. Ó, gente, eu peço dinheiro, eu peço aqui, ó. Mas eu não falo em valores. Você quer ajudar a casa? Você ajuda com quanto você puder. Se você puder, como você puder. Não é assim que eu falo aqui para vocês? Eu não pego aqui o envelope, né? Eu não entrego o envelope para vocês. Falo assim, gente,
pode ajudar a casa, a gente pega o envelope, tá vendo esse envelope? Coloque uma doação. Nunca se falou de valores. Por quê? Nossa casa sobrevive nessas doações. Sempre fomos muito claros com isso. Por isso que eu falo, a gente não pode ser... Toda pessoa que cai nisso, que cai nessa situação, que entra nessa coisa ruim, só vai trazer coisas ruins para ele. Então, a partir do momento, né? A partir do momento em que nós trabalhamos com a verdade, você não precisa provar a verdade se sustenta por si só. Né, Ana Paula? A verdade, gente, se sustenta por si só. Como Bíblia não foi feita para discutir. Bíblia não foi feita para brigar, não foi feita para causar divisão. E, no entanto, tem tanta gente, sabe, que, não, a Bíblia católica é a certa, a Bíblia espírita é a certa, a Bíblia evangélica é a certa, gente. A Bíblia católica, ela está certa para os católicos. A Bíblia espírita, né, está certa para os espíritas. A Bíblia evangélica está certa para os evangélicos. Por quê? Gente, é a forma com que eles conseguem saber, gente. Agora, adianta lá o evangélico querer discutir com o espírita. Quem faz isso não entendeu nada do que está escrito na Bíblia. Não entendeu absolutamente nada. A hora verde, lindíssima. É a hora da cura, a hora da saúde, né? A verde, a violeta, a azul. A hora ruim, gente, ela é acinzentada. Sabe, todos nós, né? Independente, sabe, se a gente usa desodorante ou não, se a gente usa perfume ou não, você sabe que todos nós exalamos o nosso cheiro, né? Todos nós exalamos um cheiro. E o cheiro, ele é de acordo com o padrão vibratório. Por isso que a gente fala para vocês. Não adianta, sabe, quando a gente ouve falar de espírito de porco, né? Espírito de porco. São as pessoas que usam da maldade, né? Adjaína. Qual é a Bíblia original? Qual acreditar? Veja só. Se você for ver quantas e quantas traduções foram feitas, você sabe, eu já li a Bíblia católica, eu já li a protestante, e já li, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, de Kardec e de Rustang. De Rustang eu estou estudando ainda. Eu estou estudando. Sabe o que eu faço cada uma delas? Absorvo tudo que é bom, tudo que me conduz ao caráter, à idoneidade, ao respeito. Eu pego essas lições, um pouco de cada. Um pouco de cada. Né? Alice Rodrigues, é Jesus Rodrigues Alice. Não é? Sou católica, né? É assim, gente. Pega o que tem de bom. Bíblia não foi feito para causar guerra, como já causou. Não foi feito para... Né, senhor Adriano? O Concílio de Nicéia, né? Foi muito alterado, gente. Foi muito alterado. Mas eu acredito no Cristo. Novo mandamento vos dou. Ponto. O dia que eu aprender a amar, como Jesus amou, eu saio do vinagre. Né, Djaína? O dia que eu aprender a amar a humanidade como Jesus amou, eu saio do vinagre. Aí, como eu sei que Jesus falou mal dos imperadores? Não. Eram tiranos? Eram. Jesus falou mal de Pilatos? Também não. Jesus falou mal dos sacerdotes? Não. Jesus falou mal dos sinedritas? Não. Jesus falou mal dos samaritanos? Não. Jesus falou mal dos ateus? Não. Não, Jesus não fez isso. Né, seu Mileno? Nós vamos sair do vinagre. Vamos sair do vinagre. Não é? A gente não quer, porque o vinagre é bom botar na salada, né? Você viver no vinagre não é muito bom, não. Tá bom? O Júlio Jesus achou aqui, ó. Aquela página do Cristo, né? Ou de Emmanuel, né? Que veio através do velho Chico Xavier. Grande médium do Brasil. Não sei se vocês conhecem essa página.
Se vocês me permitirem, eu vou ler, tá bom? Posso ler para vocês essa página? Vocês me permitem? O olhar de Jesus. Recordemos o olhar compreensivo e amoroso de Jesus, a fim de esquecermos a viciosa preocupação com o argueiro que, por vezes, aparece no campo visual dos irmãos de experiência. O Mestre Divino jamais se deteve na faixa escura dos companheiros da caminhada humana. Em Bartimeu, o cego de Jericó, não encontrava um homem inutilizado pelas trevas, mas sim o amigo que poderia tornar a ver, restituindo-lhe desse modo a visão que passa de novo a enriquecer-lhe a existência. Em Maria de Magdala, não enxerga a mulher possuída pelos gênios da sombra, mas sim a irmã sofredora que, por esse motivo, restaura-lhe a dignidade própria, nela plasmando a beleza espiritual renovada que lhe transmitiria mais tarde a mensagem divina da ressurreição. Em Zaqueu, não identificava o expoente da usura ou da apropriação indébita, e sim o missionário do progresso enganado pelos desvarios da posse, e por essa razão devolve-lhe o raciocínio à administração sábia e justa. Em Simão, Pedro, no dia da negação, não se refere ao cooperador enfraquecido, mas sim ao aprendiz invigilante, a exigir-lhe compreensão e carinho. E por isso, transforma-o com o tempo no baluarte seguro do evangelho nascente, operoso e fiel até o martírio e a crucificação. Em Judas, não surpreende o discípulo ingrato, mas sim o colaborador traído pela própria ilusão e, embora sabendo-o, fascinado pelas honrarias terrestres, sacrifica-se até o fim, aceitando a flagelação e a morte, para doar-lhe o amor e o perdão que se estenderiam pelos séculos, soerguendo-os os vencidos e amparando a justiça das nações. Busquemos algo do olhar de Jesus para os nossos olhos, e a crítica será definitivamente banida do mundo e de nossas consciências. Porque então teremos atingido o grande entendimento que nos fará discernir em cada companheiro do caminho, ainda mesmo quando nos mais inquietantes espinheiros do mal, um irmão nosso, necessitado antes de tudo do nosso auxílio e da nossa compaixão. Quanto temos que aprender? O quanto a nossa vida depende desse conhecimento
para que nós não reclamemos das coisas que estão acontecendo conosco. Às vezes nós vemos as pessoas que estão do nosso lado, longe de comparações, mas semelhante, né, ao que Jesus passou, de termos ao nosso lado, às vezes, pessoas que falam mal, caluniam, se deixam influenciar pelas mazelas humanas. E muitos acabam desistindo por deixarem os seus corações ficarem atormentados e desistem de tudo. Desistem da família, desistem dos filhos, desiste da esposa, desiste do marido, desiste do trabalho, desiste da fé. Porque ficam invigilantes. E a nossa invigilância é o que vai causando os nossos sofrimentos. Eu sempre digo às pessoas que o exemplo que nos dá é o Cristo. Nós somos aprendizes. Não importa se nós somos médiums, se somos pastores, se somos papas, se somos cardeais, não importa o que somos. Para Jesus, somos todos seus filhos. Somos seus filhos buscando a ascensão. Quantas vezes a gente quer estender as mãos para tirar as pessoas, né, lá do vinagre, vai. E as pessoas recolhem as mãos. E com aquele olhar, às vezes de sofrimento, de ingratidão, às vezes de ódio. E é muito triste quando você vê alguém se afundando, né? Como Jesus via cada um se perder nas suas fraquezas, né? Jesus viu Judas se perder nas suas fraquezas, viu Pedro negar pelos seus medos. E nós, que às vezes porque vemos alguém fazer alguma coisa errada, nós nos revoltamos sem que aquilo às vezes nem nos tenha atingido. Quantas vezes nós vimos médiuns cometerem erros e nós vimos as pessoas falarem: puxa vida, ele me curou, mas olha que filho da mãe que ele era. Quantas vezes fomos curados pelas bênçãos de uma hóstia, de uma água ungida, de uma imposição de mãos, de um passe. Aí nós vemos aqueles seres humanos que estão lutando contra as suas fraquezas e cometerem erros. Aí como o mal quer fazer com que aquele erro, que olha, pode ter sido tamanho de uma agulha num palheiro, querer fazer que aquilo se transforme numa monstruosidade. E nós aumentamos os problemas pela falta de amor ou falta de conhecimento que nós temos. Sempre quando você não souber o que fazer para ajudar alguém, faz uma prece. Sempre quando você não tiver palavras para dizer para alguém, faz uma prece. Faça sempre uma prece. Sempre quando você, às vezes você está desesperado, sozinho,
sem ninguém do teu lado, não souber para onde ir, não souber o que fazer, faz uma prece. Faça sempre uma prece. A prece é a luz que sai do nosso coração e abre caminhos na escuridão. A prece, ela sai de nós como um raio e rompe as barreiras das trevas e chega ao coração de Deus. Né, Vanessa? Verdade, eu acredito no que você está falando. Eu acredito. Eu não posso ser ingrato às pessoas que me ajudaram, mesmo que elas tenham cometido erros. Eu agradeço. Eu agradeço. E vou sempre agradecer. Eu já fui ajudado por tanta gente que às vezes a pessoa fala assim: nossa, mas esse ser humano te ajudou? Quando Deus age nos corações, Ele usa as ferramentas que estão ali. Ele não foi converter Saulo. Jesus não foi lá converter Saulo. Seu Rodrigo, o senhor vai trabalhar sim. Viu? O senhor vai trabalhar. Só não se deixe influenciar por nada de ruim. Não faz isso não, compadre. Faça sempre o bem. Coloque sempre boas sementes nos corações. Não importa se os corações estejam ressequidos. Não importa se a terra esteja árida. Vai colocando as sementes, vai colocando as sementes. Elas irão germinar. Imagine hoje, por exemplo, Jesus pegar dessas pessoas, por exemplo, que estão aí dentro da nossa visão, fazendo um monte de coisa errada. Jesus aparece para essa pessoa e de repente no dia seguinte ele começa a agir totalmente o contrário daquilo que ele vinha fazendo. Você já pensou? Você já pensou nisso? A conversão dos maus ao bem. A conversão das pessoas que fizeram mal para os outros, perseguiram os outros, prejudicaram os outros, mandaram prender os outros, e de repente Jesus lhes aparece e a pessoa muda a atitude. Você acha que isso não pode acontecer com você? Jesus foi buscar Saulo, gente. Saulo, ele era inimigo de Jesus sem conhecer Jesus. Saulo saía perseguindo os apóstolos sem conhecer o trabalho que os apóstolos faziam. Ele cumpria ordens. Por que Jesus não pode fazer isso com qualquer um de nós? Pode. Jesus fez isso comigo. Jesus fez isso comigo. Jesus fez o Gilberto mudar. Assim como faz todo mundo mudar. A verdade prevalece. A verdade vai sempre prevalecer. Então eu falo para vocês: não se deixem contaminar com o mal. Façam como Francisco de Assis. Francisco de Assis, gente, para quem não sabe, é a reencarnação de João, o evangelista. E ele nos deixou uma prece. Neide?
ele nos deixou uma prece. Um homem, um rapaz, que Francisco era jovem, muito jovem. E olha o que ele dizia, olha o que ele pedia ao Cristo. Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero hoje olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Quero ser paciente e compreensivo. Quero ser prudente. Eu quero ver além das aparências. Quero ver teus filhos, Jesus, como tu mesmo os vês. O olhar de Jesus. E assim, Senhor, não ver senão o bem em cada um deles, como tu viu em cada um de nós. Fecha os meus ouvidos, Jesus, a toda calúnia, a toda maledicência. Fecha os meus ouvidos para isso. E guarda a minha língua, Senhor, de toda maldade. Não quero jamais que da minha boca saiam palavras que possam contribuir com o mal de quem quer que seja. Que só de bênçãos se encha a minha alma. E que eu seja tão bom, tão alegre, que todos aqueles que se aproximarem de mim sintam a sua presença. E reveste-me, Senhor, da sua beleza, da sua luz. E que em cada dia, Senhor, a cada dia, eu possa te revelar a todas as pessoas, que estão no meu caminho. Mediunidade, gente, é isso. A mediunidade nos ajuda a não lamentarmos os nossos erros, e sim, você sabe que tudo que aconteceu na minha vida, só me ajudou. Que eu não mudei de emprego, quando nós mudamos do Paraná para São Paulo, quando tentaram nos prejudicar, gente, sabe? Tentaram tanta coisa, sabe? Nossa casa, ela só faz o bem. Tanta gente já tentou prejudicar essa casa. Eu sempre falo para as pessoas, nós não disputamos fiéis. Em nenhum momento eu falei para vocês, larguem a casa espiritual que vocês frequentam, ou larguem a crença que vocês têm e vêm para cá. Jamais farei isso. Jamais, jamais. E muita gente, sabe, veio reclamar que está prejudicando a casa deles. Nossa, você não pode ficar falando isso, você não pode falar aquilo. As pessoas estão questionando agora, a verdade prevalece por si só. A verdade prevalece por si só. Então, ninguém tem que ter medo. Viu, Mates, a Gabriela, não vai resolver seu caso? Sim. Mas olha, relacionamento, né? Ai, Jesus, o dia que nós entendermos que os nossos relacionamentos aqui na Terra são oriundos das nossas encarnações.
as nossas encarnações, elas são oriundas das coisas que nós precisamos resolver. E se eu pego, por exemplo, os ensinamentos do Cristo, se eu pego os ensinamentos do Cristo, eu os aplico, eu passo a entender o porquê que eu estou com problemas. Então, se você está num relacionamento, não é? O relacionamento não está bem, segue em paz o seu caminho. Segue em paz o seu caminho. Não leva, de forma alguma, coisas ruins com você. Jesus não fala, sacudi até a poeira dos vossos pés. Sacuda a poeira dos pés, ou seja, não leve nunca nada de ruim contigo. Sabe, quando você começa a brigar, começa a ter essas pendências, vejam só, isso só vai causar uma nova reencarnação com os problemas mais agravados. Mais problemas nós teremos. Então, só, se eu não quero conviver mais com alguém, é só eu falar assim, olha, não quero mais, é melhor a gente se separar, para você seguir em paz o seu caminho. Eu não consigo nem cortar o cabelo. Eu não consigo mais viver contigo, eu não consigo mais dormir com você, eu não consigo mais, então agradeça, né? Agradeça. E segue seu caminho e procure manter uma boa amizade, principalmente desse relacionamento. Teve um filho, né? Ajude, né? Não se afaste nunca dos seus filhos. Você pode se separar da sua mulher, você pode se separar do seu marido, mas nunca se separe do seu filho. Jamais. E jamais, veja só, você use o filho como uma arma. Nunca use o filho como uma moeda de troca. Nunca use o filho como uma vingança. Nunca faça isso. Tem muitos rapazes, né, muitas moças que, por causa dessa coisa, dessa separação, e o casal ficou assim, brigando, se odiando, os filhos cresceram cheios de problema, sem referência. Se o pai e a mãe começam a colocar tudo de ruim que tem, sem ver que tem ali um filho, o motivo do reencarne, até dessa união, que é para justamente fazer com que esse filho viesse ali, que tem ligação com os dois. Os filhos têm a ligação com os dois, pai e a mãe. Se eles se separam, o filho continua com a ligação com os dois. Se os dois, só que são as referências dessa reconciliação, se esses dois começam a se odiar, se perseguir, mandar preso, puxa vida, a mãe mandou prender o pai, ou reencarnação difícil será a próxima, ou reencarnação difícil. Você sabe que um pai não precisa de lei, não precisa que a lei o obrigue a cuidar do seu filho. Por isso que o conhecimento espiritual é a chave para que nós consigamos nos reconciliarmos, nos amarmos, nos ajudarmos. O conhecimento espiritual é tudo que nós precisamos para evitar que a nossa próxima encarnação seja terrível. Você sabe que lá depois é seu filho reencarnar?
reencarnar revoltado com você desde pequeno? Tem muitos casos de filhos que são revoltados com os pais, aparentemente de graça. De graça. Em função do que ele viveu na vida anterior. Sempre falo assim para as... Sabe, tem muitos casos, por exemplo, de mulheres que falam assim, eu quero ter um filho, mas eu não vou precisar de pai. Então a pessoa vai ter uma relação, não é com qualquer um, nunca é com qualquer um. Aí depois fala, não, eu não vou querer o dinheiro dele, não vou querer nada. Passou o tempo, vai na justiça, fala, mas ele não vai assumir o filho, porque as despesas estão muito altas. Pronto. Aquilo que poderia ser uma bênção, o que poderia ser uma bênção, de toda uma reconciliação se torna um karma terrível, já para a sua próxima encarnação. Esses tempos atrás, né, perguntaram para mim, né, porque a pessoa estava dizendo, puxa vida, por que há tanta gente que é presa por causa de falso testemunho, né? Eu respondi, falso testemunho nessa vida, na verdade, a pessoa só está cumprindo a pena pelo qual ele foi condenado na vida passada e fugiu da sua condenação. Enganou todo mundo. Hoje em dia não acontece isso. As pessoas são condenadas, as pessoas fogem da justiça, aí fala, morreu e não pagou pela pena. Reencarna com aquela pena. Aí vai ser preso aparentemente por algo que não fez nessa vida. O dia que Dom Carlos Ramires falou assim para a gente, olha, as dívidas são espirituais. A dívida não é do corpo. A dívida não é do corpo. A dívida é do espírito. Esses dias eu estava assistindo um filme, acho que vocês devem ter assistido também. Ele foi reeditado, chamado Papillon. Assistiram o filme Papillon? Assistiram o filme Papillon? Alguém assistiu? Um rapaz que passa a vida inteira tentando fugir da prisão. A vida inteira ele passa, né, seu Marco? Ele não passa a vida inteira tentando fugir da prisão, numa ilha? Então, é a história invertida, porque ele mandava as pessoas para a prisão injustamente. Aparentemente ele foi preso injustamente. A aparência dessa encarnação que ele foi preso, aquilo é baseado em histórias verdadeiras, né? Você leu o livro e assistiu o filme, Daniel? Muito bem. Pois é. Pois é. Filme da década de 30 em Paris. Foi refeito agora. Eu assisti esses dias. Mudaram os atores. Sensacional. Assisti de novo. Sensacional. Milagre na Cela 7, também assisti. Né, senhor Paulo César? Versão antiga, né? Esse é o antigo. Esse é o novo. Esse é o novo? Esse é o novo. Olha lá, o rapaz que fez o filme ali do Fred Mercury. Ah, é verdade. Esse é o novo. É verdade. Eu acho que o antigo até é melhor. Não é? Papillon, viu, Sandrinha? Papillon. Então, gente, sabe, às vezes aqui na nossa encarnação, né, fala, puxa, mas, nossa, ele era uma pessoa tão boa. É injusto o que estão fazendo com ele. Aí todo mundo, sabe com o negócio? Todo mundo tenta reverter e não consegue. Todo mundo tenta reverter o quadro e não consegue. Isso acontece conosco, gente.
Por isso que eu falo para as pessoas, não se meta com esse negócio de maledicência. Se você ajuda a colocar o nome dos outros na lama, não reclame quando o seu nome for a lama e você fala, mas eu não fiz nada. Mas eu não fiz nada, mas eu não quis dizer isso, eu não quis dizer aquilo. Não se metam, gente. Não entra nessa, não. Não deixa ninguém fazer a cabeça de vocês, não. Não faz isso. Rosana Forés, seu ex-marido não quer saber dos filhos, sabe o que você tem que fazer? Acende uma vela pelo anjo da guarda dele, do seu ex-marido. Mande as melhores vibrações para ele. E fala para ele não perder a oportunidade. Porque lá na frente ele vai precisar dos filhos. Todo mundo que rejeita os filhos. A vida, gente, é assim. Você sabe que a pessoa que mais você despreza é a pessoa que mais vai te ajudar quando você precisar. Todas as pessoas que fingem, né? Tem os fingidos, né? Então eu falo para os pais, vocês são pais, vocês que são mães, vão atrás dos seus filhos. Vão atrás dos seus filhos. Não deixa para a próxima encarnação, não, porque vai ser difícil. Vai ser difícil. E tudo que você puder fazer para que o pai ou a mãe volte com os filhos, faça. Sabe, coloca a sementinha, não cobra, não xinga. Fala, olha, vai ver seu filho. Olha, vai ver seu filho. Olha, vai ver seu filho. Olha, vem ver seu filho. Você não precisa me ver, não. Reconquiste seu filho. Tem gente que fala assim, mas já tenho outros filhos agora. Oh, Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. Entendeu, gente? Então, gente, não entra em discussões, em disputas de nada, não. Você só perde com isso. Bom, voltamos após essa mensagem do Gilberto Rissato, dirigente dessa casa, que mostrando a verdade que está no seu coração, se emocionou, sendo assim essa ferramenta dos espíritos. Gente, essa casa ela trabalha com verdade, sinceridade e muito amor. Tudo que nós fazemos aqui, nós botamos o amor. Esse é o tempero. Mas olha, não é fácil, não é não. Pois para fazer o bem requer muita determinação, pois existe a força contrária ao bem, querendo impedir, sempre impedir, que a luz possa iluminar os corações e as almas. Sempre foi assim, não é? Se buscarmos na história da humanidade, encontraremos muitas almas que em nome de Jesus, em nome de Deus, passou por este mundo ou passaram por este mundo, mas foram perseguidas, caluniadas, massacradas, inclusive mortas. A nossa referência maior, o próprio Cristo, que veio ao mundo implantar o amor e a humanidade retribuiu com dor. Mas nesse dia é um dia especial, pois é o Dia das Mães. Essa casa está aqui aberta. Mas aberta no Dia das Mães? Sim, ó, nós estamos aqui falando com vocês. É a casa de Maria entrando no lar de cada um de vocês. Para quê? Para que se sintam sempre amparados. Amparados pela espiritualidade. A internet, esse veículo tão maravilhoso, foi trazida do mundo espiritual ao mundo material com um propósito. Para que todas as pessoas, não importa onde ela esteja, ela possa ouvir a mensagem de Jesus. Jesus disse, quando todos ouvirem sobre o meu evangelho,
eu voltarei. Palavras de Jesus, não é invenção nossa não, é palavras do Cristo. E as ferramentas estão sendo trazidas para quê? Ferramenta como a internet, para quê? Para que todos possam ser, sim, instruídos pela palavra de Jesus. Nós estamos dizendo que nós somos aqui aqueles que Jesus confiou, nós somos os únicos aqueles que Jesus confiou a propagação de sua mensagem. Não, há muitos trabalhos religiosos e muitos trabalhos espirituais que propagam as mensagens de Jesus. Não é mesmo? Mas nós estamos aqui também trazendo a nossa contribuição, que seja mínima, mas estamos aqui neste domingo, Dia das Mães, trazendo a nossa contribuição para quê? Para que você sinta que Jesus, sendo o Cristo do nosso planeta, não nos abandonou e não nos abandona. Quando ele diz, pela parábola do bom pastor, que quando uma ovelha ela se desgarra e se perde, ele vai deixar as 99 que estão seguras para ir buscar aquela que se perdeu. É o que acontece. Quando nós nos perdemos na vida, seja em qual área for, Jesus irá sim nos resgatar. Parece palavras bonitas, ai que linda palavra, mas não é só uma palavra, isso é a realidade, gente. Não podemos ver apenas como palavras belas de Jesus, pois Jesus ele não jogava palavras ao vento. Tudo quanto falou, ele exemplificou e exemplifica. Então, quando ele afirma que um de nós, as suas ovelhas do seu rebanho, se perder, ele vai, sim, em busca de nos resgatar. Mas não pode ser um resgate imposto. Não, eu vim aqui porque eu vim te resgatar, querendo você ou não, você vai ter que vir comigo. Não, nenhum resgate é imposto. Jesus espera o momento em que nós peçamos, ou que você peça. Peça e recebereis, não foi o que ele disse? Então, Jesus se coloca à disposição para nos resgatar, ou nos salvar, ou nos proteger, nos amparar de todo e qualquer mal. Apenas pede que façamos a nossa parte. Peça e recebereis, busque e alcançareis, bata a porta e ela se abre. Palavras do Mestre. Eu acredito. Hoje é um dia muito especial, que é o Dia das Mães, não é? Mas eu quero te convidar a estudar um pouquinho. Ouvir as palavras de Jesus, trazida pelos seus evangelistas, interpretada na leitura por Paulo de Moraes, do livro, retirado do livro Os 4 Evangelhos de Jesus. Vamos prestar atenção e daqui a pouquinho a gente volta, tá bom? Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Pergunta: que se deve pensar das ordens religiosas que praticam a hospitalidade, a caridade e às quais o celibato também é imposto? Resposta: a cada um de acordo com as suas obras. A obra é consequência do pensamento. O egoísmo não pode produzir senão frutos mirrados. Pergunta:
Essas ordens terão que se sumir ou se modificar em consequência do advento da Era Nova, por efeito da sua influência e da sua atividade, pela conquista da liberdade sob as irradiações da luz que a revelação espírito atual vem projetar, explicando e ampliando em espírito e verdade o pensamento de Jesus oculto nestas palavras? Aos que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Resposta: sumir-se, não. Modificar-se, sim. Porque, ao contrário, vereis as associações de caridade se constituírem e se multiplicarem ao infinito. Mas então, elas seguirão a rota simples e generosa que devem seguir, trabalhando pelo bem geral, na liberdade do Senhor, sob os auspícios e a ação das leis de liberdade, de solidariedade e fraternidade humanas, e não pelo bem de cada individualidade, o que afinal é usura mística, reprovada pelo Criador. Número 235. Pergunta: pretendeu-se que os versículos 10º a 12 do capítulo 19 de Mateus eram uma interpolação praticada por algum gnóstico ou maniqueu, que se aproveitou de uma palavra relativa ao casamento para introduzir no texto evangélico um pretenso testemunho em favor das opiniões da sua seita acerca do celibato ou mesmo da castração. Acrescentou-se que o ardoroso misticismo desses sectários e também dos cristãos, cujas ideias se aproximavam das deles, não recuava sequer ante esta última e terrível consequência, que a história de Orígenes é por demais conhecida para que seja preciso recordá-la, que Justino, em sua primeira apologia, cita o exemplo análogo de um moço de Alexandria que, para responder às acusações de imoralidade que lhe faziam, quis submeter-se à mutilação, sendo, porém, impedido de levar a efeito esse propósito, graças à oposição do magistrado romano. E que a algum místico dessa espécie se deve atribuir a intercalação dos versículos 10º a 12 no capítulo 19 do Evangelho de Jesus, segundo Mateus. Resposta: semelhantes interpretações só se podem atribuir à orgulhosa ignorância dos materialistas ou a dos homens que não sabem compreender o pensamento do Cristo, por incapazes de levantar o véu da letra que intencionalmente, como convinha, cobriu o espírito. O orgulho, o desejo de criar novidades sempre arrastam o homem. Desprovido de sentimentos puros, únicos que lhe podem dar luz, ele envereda pelo caminho tenebroso. Todavia, como já vos temos dito, todos os desmentidos opostos às verdades recebidas também atingem os erros e as falsidades aceitas, e assim sempre servem. Quando soar a hora, a verdade se erguerá pura e vitoriosa, deixando o solo a seus pés juncado de erros e falsidades, que em torno dela desmoronarão. Não temais, pois, os ataques de todos esses livres pensadores, cuja liberdade consiste em tudo destruir irrefletidamente, em destruir o que são incapazes de substituir. Eles semeiam e vós colhereis. A resposta de Jesus aos discípulos vos foi por nós, em seu nome, explicada e desenvolvida em espírito e verdade.
O que estava secreto está agora conhecido. O que estava oculto está agora descoberto. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. As coisas em Deus, tudo tem uma razão. Todo efeito tem uma causa. Todo efeito tem uma causa. Nada acontece na nossa vida sem que tenha havido uma causa. Tudo que nós estamos enfrentando tem a ver com as causas das nossas existências. Tem a ver com as nossas reencarnações. Tudo que nós estamos passando tem a ver com as nossas reencarnações. Todos os convívios que nós temos têm a ver com as nossas reencarnações. Todas as pessoas que fazem parte dessa nossa existência têm a ver com o nosso passado. Sejam elas aquelas que nos ajudam, sejam elas aquelas que às vezes nos cobram, nos obsidiam, são exigentes, chatas. Tudo tem um porquê. Tudo. Tá? E como nós precisamos evoluir, antes de nós acharmos, que nós somos inocentes, nós devemos saber que somos espíritos. Não somos espíritos de crianças, não somos. Todos nós somos espíritos que precisamos evoluir, né? A dona Zaine, estou cansada de sofrer, né? Todo sofrimento tem uma causa. O que é que causa o sofrimento? O que é que causa o sofrimento nas nossas vidas? Alguém? Normalmente tem a ver com alguém. Normalmente alguém tem que às vezes não nos ajuda, às vezes não nos entende. Às vezes as pessoas não são, né, Zaine? As pessoas não são aquilo que a gente quer que ela seja, né? Não são. As pessoas são o que são. O que é um relacionamento, se não uma situação de reconciliação? A gente não deve, de forma alguma, revidar o erro, mas sim oferecer a quem está errando uma oportunidade de acertar. Eu sou totalmente contra compactuar com o erro de quem quer que seja. Os nossos amigos são aqueles que, conforme adverte o Cristo, nos amam, nos repreendem. Os nossos verdadeiros amigos fazem isso com a gente. E não fazem com maldade. Você não precisa usar de maldade, de arrogância, de prepotência. Você não precisa esculhambar ninguém, você não precisa maltratar ninguém para poder ajudar as pessoas. Com a desculpa de que, Jesus disse: a quem amo, repreendo e castigo. Esse repreender e castigar é justamente ajudar, não maltratar. Jamais. Então nós veja só, nos comprometemos com vocês, dentro do que os Espíritos de Deus foram nos ensinando e continuam nos ensinando, a que nós consigamos vencer todas essas mazelas, todas. A nossa verdade está muito longe de ser a verdade do Cristo, porque ainda estamos muito longe de entender os ensinamentos do Cristo. Passados 2000 anos, nós ainda
não conseguimos amar as pessoas como Jesus nos amou. Nós não conseguimos fazer como Jesus fez. E olha que nós falamos, que lemos a Bíblia, que nós amamos Jesus, nós nos comungamos, nós fazemos o sinal da cruz, Cristo é nosso rei, Cristo é nosso isso, Cristo é nosso aquilo, vírgula. Mas ai de alguém que contrariar isso. Então, nós estamos muito longe ainda, mas muito longe mesmo, de aprendermos, né, sermos como Jesus o é. Muito longe. Tudo que a gente fala que a pessoa que é obrigado a fazer, tudo que você fizer obrigado vai contra os seus próprios instintos. Aqui nós trabalhamos o que? A consciência das pessoas sobre por que ser assim. Tanto que, veja só, para quem não sabia, né, às vezes as pessoas falam, mas você tem que ser vegetariano. Não, não tem que ser vegetariano. Só que a gente tem que ter a seguinte consciência. As condições físicas que nos ajudam a que a nossa mente ela fique mais leve, mais tranquila, mais calma. Todo e qualquer elemento que possa nos trazer dificuldades digestivas, peso no estômago, dificuldade de concentração, irritação, nervosismo, isso aí a gente tem que trabalhar em nós. Todo esse tratamento que a gente faz para poder cuidar da nossa saúde é para a gente poder, da nossa saúde, cuidarmos da nossa alma. Da saúde, alma. Alma, saúde. Tá? Para quem não sabe, né, o Chico Xavier, né, lá no centro lá de Uberaba, de vez em quando, ele distribuía feijoada lá para o povo, né? Exatamente. Fazia feijoada. Então, veja só. E, para quem não conhece também a história de Rudolf Steiner, né? Rudolf Steiner, para quem não conhece, um grande espírito, já se manifestou muitas vezes aqui contra a vontade das pessoas, né? Contra a vontade de muitas pessoas que seguem ele, né? Porque tem gente que acha que consegue mandar nos espíritos, né? Não, eu mando, ele não vai fazer e pronto. Como se o espírito não tivesse consciência e responsabilidade sobre as coisas que faz, né? Rudolf Steiner, por exemplo, ele era vegetariano, né? E quando ele estava numa mesa assim, um monte de gente, que os vegetarianos começavam a sentar o pau em quem comia carne, sabe o que ele fazia? Ele pedia um bife mal passado. Ele era desse jeito. Rudolf Steiner fazia isso. Então, sabe, sem hipocrisia, né? A gente não pode ser hipócrita, né? As instruções que a gente recebe, inclusive para os trabalhos, né, Patrícia Santos, tudo bom? Os trabalhos que a gente faz aqui, no dia do trabalho, a gente não come carne. Chega à noite, você pode comer carne? Pode. Só que, pessoal, é que a gente tem que entender o seguinte, a questão da carne, por exemplo. A carne é um trem difícil de digerir, né? Principalmente a carne vermelha, a carne de porco, ela é muito mais difícil de digerir. A quantidade, né, de sucos gástricos que o nosso corpo produz não é suficiente para a gente digerir muita carne. Tanto que o Rudolf Steiner, ele faz numa das suas manifestações aqui na casa, ele nos disse o seguinte, que o nosso organismo, esse senhor aí, ó, eu o conheci. Posso falar que eu o conheci. E conheci mesmo. Esse senhor, eu sei que o nosso organismo, o nosso intestino, né, a gente só consegue digerir 200 gramas de carne por semana. É o tempo que leva para poder o nosso organismo eliminar ou absorver as proteínas que a carne tem. 96 horas a carne vermelha leva, né? É muito tempo. Por isso que fala que à noite não é bom comer carne. Por quê? Porque todo mundo quer dormir à noite. Viu? Se você quiser, né, Rose, né? Ele criou a pedagogia Waldorf, né? Sensacional. Sensacional. Eu o conheço.
Conheço o senhor Rudolf Steiner. Nunca mais vou no rodízio. Vai no almoço, gente. Vai no almoço. Vai, entendeu? Mas só a gente vê, a gente está passando instruções por causa disso. Todo mundo quer dormir à noite, todo mundo quer descansar, né? Inclusive o fígado, inclusive o intestino, inclusive a bexiga. Só o coração, gente, se vocês colocarem um dia um aparelho, né, para controlar os batimentos cardíacos, você pode ver que ele diminui os batimentos cardíacos quando você está dormindo tranquilo, tá? Isso, os batimentos, quando você está dormindo tranquilo, seus batimentos diminuem, não param, né? Não param, só para os batimentos cardíacos, né? Quem tem a apneia do sono. Quem tem a apneia do sono, dá tranco, né? O coração bate, daqui a pouco a pessoa tá lá, né, ó, Vera, né? Ela trabalha numa escola Waldorf. Olha, que legal, gente. Que legal. Vocês sabem que teve uma vez, né, que teve um povo aí que meteu o pau na gente, né? Porque a gente tava aqui falando, né, das mensagens espirituais trazidas por Rudolf Steiner, falando que ele era totalmente alheio a isso, né? Quem não o conheceu, encarnado, pessoalmente, né? Por isso que ele diz, né, que muita coisa, né, que ele escreveu ficou esconderam. Por quê? Porque as pessoas acabam só divulgando aquilo que interessa. Então muita gente, sabe, começou a lascar a lenha na gente, né? Pode isso. E olha que o Dr. Rudolf, ele se manifestava aqui, ele cantava, ele dançava, curava as pessoas, né? Contava piadas. O espírito faz isso. Fazia todo mundo rir, não é? Fazia todo mundo dar risada, não é? Né, o Rose é professora, né? Ele é maravilhoso. E você sabe que lá na Colônia Esperança, né? A Leslie, né? Que trabalha aqui conosco, sabe a Leslie? Vocês conhecem a Leslie? Então, ela coordena lá o nosso trabalho de biodinâmica na Colônia Esperança. Nós vamos lá, com tudo aquilo que o Sr. Rudolf Steiner nos ensinou, é a forma com que nós cuidamos das plantas, ou seja, do nosso, né, Leslie, o laboratório que nós temos lá na Colônia Esperança. Sabe que toda a Colônia Esperança 1, tudo que é cuidado ali, ó, na Colônia Esperança, olha esse pomar, olha o pessoal trabalhando ali, ó. É tudo aquilo que o Sr. Rudolf Steiner ensinou. E de vez em quando, né, ele se manifesta, quando o povo está lá, do nada assim, ele chega e vai falar com as pessoas. Aí as pessoas, mas ele vai falar em alemão? Ele poderia falar em alemão? Poderia. Poderia, não poderia? Mas alguém iria entender que ele estaria falando em alemão? Não, ele fala em português. Não é? Né, Verônica? Né? Como é difícil não reclamar, né, Verônica? Eu sei. Por isso que é um exercício que nós estamos fazendo. Uma semana, nós estamos de quarentena, né? Sem falar mal de ninguém. De ninguém. Ninguém é ninguém. Não é? Não podemos ficar falando mal de ninguém. Pensar, eu não posso proibir, nem falar. Quem sou eu para proibir alguém do que quer que seja, de forma alguma. Mas a sinceridade que nós devemos fazer as coisas é o que vai fazer com que nós saibamos controlar os impulsos nervosos, os impulsos emocionais, e lidar com a situação que temos aqui. Eu vi muita gente em prova. Eu vi muita gente com provas em questões econômicas. Pessoas que foram muito ricas no passado e querem fazer questão de demonstrar riqueza agora. Pessoas que foram muito belas no passado e querem demonstrar força na beleza que trazem agora. A beleza não é pecado, mas usar a beleza com o intuito de seduzir, de dominar, de mandar, de escravizar, é o que vai causando a deterioração da beleza que se tem. O intuito de usar mal a riqueza, ou de querer apenas a riqueza material, a qualquer preço,
É o que vai provocando a pobreza espiritual que cada um vai ter que experimentar depois, por causa de todos os compromissos que se tem e tem medo de se cumprir. As doenças que nós trazemos são oriundas de muitos erros, de mágoas, rancores, ódio, traição, mentira, que se viveu no passado e que ficou impregnada no perispírito, que causou o quê? O aparecimento desses miasmas. Esses miasmas em nós é que vão causando essas doenças horrorosas, que muitas das vezes nos levam ao desencarne. Quando a gente fala às pessoas que as piores provas, né, que a gente traz é beleza, inteligência, riqueza. E às vezes você tem tudo isso em uma só vida. Difícil você se abster ou de você demonstrar a beleza da alma. Às vezes as pessoas querem só mostrar a beleza física. Difícil demonstrar a riqueza da alma. Às vezes as pessoas querem só mostrar a riqueza que o dinheiro pode comprar. É difícil demonstrar o poder espiritual que se tem para ajudar as pessoas no que elas precisam. Normalmente se usa o poder espiritual para impor a vontade que tem, e não as necessidades que cada um trouxe com tudo isso que tem. Beleza, riqueza e a inteligência. A inteligência que faz com que nós não percamos a encarnação presente. É triste quando você vê as pessoas se perdendo por causa de orgulho, por causa de vaidade. E raramente elas aceitam, raramente as pessoas aceitam ajuda. Aí acabam reencarnando totalmente o contrário do que são. Mesmo que a gente fala jamais, jamais, jamais. Pois é. Né, seu Luciano? Nós estamos aprendendo a lidar com as emoções e com as vibrações ao nosso redor. Reencarnar, para a gente compreender o que tem. Eu conheço muita gente que diz que conhece reencarnação, mas são incapazes de entender as atuações espirituais em seus graus diversos aqui na Terra. Eu conheço gente que é incapaz de aceitar a fé que se manifesta nos irmãos. Eu vejo que as perguntas que as pessoas me trazem, né, que me deixa triste, eu fico triste. As pessoas, por exemplo, que leem Kardec e acabam criticando quem acende uma vela, não aceitam isso, não aceitam quem usa um colar, quem usa uma guia, ou quem deixa um cafezinho no lugar simbolizando, né, para um preto velho. E às vezes proíbem as pessoas de entrarem nessas sessões, só porque as pessoas dizem que, mas eu gosto de acender vela. Não, mas não pode. É proibido. Aí a gente vai vendo o passado de cada um. Nós vemos são inquisidores reencarnados e disfarçados de gente que conhecem ou dizem conhecer reencarnação. Ou seja, muda-se a configuração, mas o espírito é o mesmo. Conheço pessoas, vejam só. Conheço pessoas que sabem de tudo isso, mas estão sempre entregues à vaidade, à beleza. Conheço pessoas que é difícil a prova do dinheiro, da riqueza, mesmo sabendo que nada nos pertence, que tudo é usufruto.
Tudo que está na terra é usufruto nosso. É usufruto nosso. Nós colocamos café. Lá na colônia, no espaço lá, tem um localzinho, a gente coloca. Ah, que bobagem isso. Eu respeito. Eu respeito tudo. Quantos usam da inteligência para massacrar os mais humildes? A inteligência, às vezes, é nossa inimiga. A razão, às vezes, apenas revela que nós fomos verdadeiros tiranos no passado e até hoje nós condenamos as manifestações da fé. Tudo que está na terra está lá na Gênese mosaica. Tudo foi feito por Deus. Nada do que se fez sem Deus. Tudo que acontece na terra é com consentimento de Deus. A fé é um caminho, sabe, infinito. Ao ponto de um dia, né, nós entendermos as necessidades de todas as coisas. Você sabe que todos esses problemas de saúde, problemas mentais, esses problemas que as pessoas relatam aí, isso está tudo impregnado no perispírito, isso é muita resistência, sabe? Normalmente, né, que tem muita dor de cabeça, dor no corpo, essas síndromes todas estão ligadas ao sistema nervoso. Normalmente as pessoas estão muito rígidas com elas mesmas e acabam causando contrações em nervos, tendões, dificulta a circulação, dificulta a atividade e concentração, dificulta o relaxamento. Quando a gente fala para as pessoas, às vezes, fazerem vaporização, desintoxica o fígado, olha, vira vegetariano um mês. Nossa, um mês? Ué, vira. Não é fácil, gente, a gente sair do fundo do poço, é? O que você tem que fazer para sair do fundo do poço? Você tem que usar toda a força que você tem para você enfrentar todas essas dificuldades. E não é fácil sair dos problemas que nós temos. Eu sempre vejo assim, ó, para mim um problema é quando eu estou no fundo do poço. Só tem um jeito, ó. Só tem um caminho. Qual é o caminho? Eu tenho que sair desse poço, eu tenho que sair desse buraco. Eu tenho que sair dessa confusão que eu criei para mim. Eu tenho que sair. Se eu tiver que gritar e pedir socorro, eu vou gritar e pedir socorro. Se eu tiver que pedir perdão, me perdoe. Se a pessoa fala, não vou te perdoar, não vou te perdoar, o que eu vou ter que fazer? O que eu vou ter que fazer? Trabalhar e deixar que o tempo haja no coração dessas pessoas que dizem que não querem perdoar. O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar. Eu vou ajudar outras pessoas e vou sempre rezar por aqueles que não conseguem me perdoar. Eu vou rezar pelas pessoas que não conseguem me perdoar. Ave Maria, de Fagundes Varela. A noite desce, lentas e tristes, cobrem as sombras a serrania, calam-se as aves, choram os ventos, dizem os gênios, Ave Maria. Na torre estreita de pobre templo, ressoa o sino da freguesia, abrem-se as flores, véspera desponta, cantam os anjos, Ave Maria. No tosco albergue dos seus maiores, onde só reinam paz e alegria, entre os filhinhos o bom colono repete as vozes,
Ave Maria. E longe, longe na velha estrada, para, e saudades a pátria envia, romeira exausta que o céu contempla, e fala aos ermos, Ave Maria. Incerto nauta, por feios mares, onde se estende névoa sombria, se encosta ao mastro, descobre a fronte, reza baixinho, Ave Maria. Nas soledades, sem pão nem água, sem pouso e tenda, sem luz nem guia, triste mendigo que as praças busca, curva-se e clama, Ave Maria. Só nas alcovas, nas salas dúbias, nas longas mesas de longa orgia, não diz o ímpio, não diz o avaro, não diz o ingrato, Ave Maria. Ave Maria, no céu, na terra, luz da aliança, doce harmonia, hora divina, sublime estância, benditas sejas, Ave Maria. Graças a Deus. Graças a Deus. Oi, gente. Nós vamos falar sobre os lenços que a gente oferece à Santa Sara Kali. Então, a gente vai falar um pouquinho também da curiosidade, né, que as pessoas têm. Em Romani, o lenço que se usa na cabeça se chama diklo. As mulheres casadas usam em forma de respeito, de fidelidade, né? Todas as mulheres casadas usam um lenço na cabeça. Ele não precisa cobrir todo o cabelo, mas quando você está em público, você é casada, você tem que usar um lenço, né? Isso para a cultura cigana. Por exemplo, vocês também podem, quando você for, se quiser presentear alguém, alguns ciganos, um dos presentes mais simbólicos, né, de carinho é o lenço. Você pode oferecer esse simbolismo. E para simbolizar, né, já o lado religioso, pelo amor à Santa Sara Kali, você oferece o lenço. Aqui eu tenho 3 cores, olha que bonito, gente. Cada cor simboliza um agradecimento e você coloca isso na Santa Sara. Então, o que a gente faz? Agradece, faz uma prece e amarra o lenço em Santa Sara. Esse mês, o mês de maio, é o mês que a gente sempre faz esse ritual. A gente começa com esse nosso agradecimento, isso somos nós que fazemos. O mês todo a gente agradece e cada cor vem um agradecimento. O amarelo ou dourado são os louvores e agradecimento por qualquer vitória alcançada. Tudo que você alcançou, toda vitória que você alcançou, você vai colocar esse lenço amarelo. O azul, proteção, luz espiritual, é para a espiritualidade, um poder intuitivo e tudo que você quiser também pedir pelos seus filhos. O branco, paz de espírito, casamento e agradecimentos também geral, sabe? Quando a gente quer agradecer pelo casamento que nós tivemos, pelo noivado, pelo amor, a gente quer agradecer aos espíritos de luz que nos ajudaram em qualquer enfermidade, a resolver qualquer problema. Lilás, carinho e amor correspondido. A cor púrpura, prestígios e vantagens profissionais de todos os tipos que você teve, assim, sabe? Conseguiu um emprego, subiu um cargo, tá certo? Então você vai agradecer com púrpura. Prateado, benefícios através dos anjos e santos e você pode substituir pelo branco. Rosa, amor, compaixão, maternidade. Verde, saúde, bens adquiridos e
vitalidade. Então, esses são as principais cores que a gente tem e as principais cores que você pode utilizar agradecendo a Santa Sara Kali. Então, o mês de maio é o nosso mês, é o mês que a gente faz esses nossos agradecimentos e agradece não só a Santa Sara Kali, mas a todos esses espíritos que a acompanham em todos os lugares. Eu agradeço muito a oportunidade de aprender com quem tem muito a nos ensinar. Eu agradeço mesmo. Uma coisa, diante de todos os meus problemas, as minhas dificuldades, os meus erros, a minha própria ignorância, eu consegui aprender. Eu aprendi que o conhecimento realmente é que me liberta dos meus males, das minhas dificuldades. Quando eu estou em dificuldade, eu preciso buscar o quê? A solução. E a solução vem pelo conhecimento da situação. Eu vou buscar o conhecimento. E a espiritualidade é esse conhecimento. Por isso que a religiosidade é importante na vida. Pois por intermédio da religião você se religa a uma força maior. Uma força maior chamada Deus, que é todo o conhecimento, toda a sabedoria, toda a compreensão, toda a serenidade, todo o poder. Então nós temos que buscar sempre na religiosidade a nossa capacidade de superação. Mas não é superar o próximo, não, é superar a nós mesmos. Então eu agradeço essa oportunidade que a espiritualidade que Jesus dá a todos nós. Agradeço aí de ter conhecido esse livro. Olha, gente, procure estudar o livro Os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, um livro que foi escrito há mais de 200 anos. Jean-Baptiste Rostand é um espírito que se dedicou a transcrever os ensinamentos dos evangelistas. Quer dizer, a vida de Jesus na visão dos evangelistas. Mas ele foi entrevistar estes evangelistas. São quatro evangelhos que a gente conhece até agora, não é? Mateus, Marcos, Lucas e João. Existem coisas ali que fora falado que ainda passa sem o conhecimento claro. Então, Jean-Baptiste Rostand, sabendo da dificuldade que a própria humanidade tem de entender e interpretar com clareza aquelas palavras, ele fez o quê? Usando dessa ferramenta mediunidade, foi entrevistar os próprios evangelistas que viveram com Jesus. Nem todos viveram, né? Lucas não viveu com Jesus, mas ouviu as histórias de Maria, a mãe do Cristo, e trouxe o evangelho de Lucas. Então ele foi entrevistar estes homens. Agora, como espíritos, eles poderiam explicar com muito mais clareza aquilo que eles passaram na Bíblia há mais de 2000 anos. É por isso que esse livro é tão importante para o nosso conhecimento espiritual. Agradeço a todos vocês. O programa Madrugada com Deus encerra-se. Peço a Jesus que a semana seja muito produtiva a todos vocês, tá bom? Que a paz de Deus, que a paz do Cristo, que a paz de Maria Santíssima esteja agora e sempre em nossos corações. Salve Jesus! Salve nossa Mãe, Maria Santíssima! Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você.